Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja bem-vindo ao Grupo Santo Anselmo. Estamos dando continuidade à nossa formação sobre a teologia dos sacramentos. E hoje nós vamos falar sobre o sacramento da ordem. Gostaria de pedir a você que, assistindo o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal no YouTube, siga-nos nas demais redes sociais e comente, diga se gostou, faça críticas e sugestões, enfim, ajude-nos nas redes sociais a propagar o nosso trabalho. O sacramento da ordem, ao lado do sacramento do matrimônio, compõe o grupo que chamamos de sacramentos de serviço, porque são os dois sacramentos por meio dos quais o católico é chamado a servir a Deus e a Igreja. Via de regra, nós temos o sacramento do matrimônio como a forma ordinária, a forma mais corriqueira de servirmos a Deus e a Igreja por meio das nossas famílias. Mas algumas pessoas são chamadas por Deus a um serviço especial, a uma dedicação maior, a uma entrega mais completa. Nesse caso, nós temos o sacramento da ordem. Pois bem, o item 1536 do Catecismo da Igreja Católica diz que o sacramento da ordem é aquele sacramento por meio do qual a função dos apóstolos, o ministério apostólico dos 12 apóstolos de Cristo, continua sendo exercido na Igreja até os dias de hoje. Então, o sacramento da ordem tem um caráter apostólico e ele é a continuidade, a permanência do exercício da atividade dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma pergunta curiosa: por que o nome ordem? Qual a origem desse nome? Existe uma tradição aqui da Igreja, com base nas Escrituras, e também uma tradição romana, que foi absorvida pela Igreja. No Império Romano, a palavra ordinatio, de onde se retira, ou de onde provém a palavra ordo, correspondia aos diversos grupos, aos diversos setores da administração do Império Romano. A Igreja, de certo modo, absorveu essa forma de organização. Então, na liturgia primitiva, na liturgia da Igreja dos primeiros anos, das primeiras décadas, falava-se na ordo do episcoporum, correspondente aos bispos, na ordo presbiterorum, correspondente aos presbíteros, na ordo diaconorum, que corresponde aos diáconos. E os demais grupos da Igreja que integram a Igreja, isto é, os catecúmenos, aqueles que recém-convertidos esperam pelo batismo, as pessoas casadas, os esposos, as virgens, as viúvas, esses grupos também eram chamados de ordos. Então, nós tínhamos a Igreja formada por um conjunto de várias ordos, assim como a administração romana tinha os seus ordos. Mas com o passar do tempo, a Igreja deixou o uso dessa expressão para os diversos grupos e restringiu o uso da expressão ordos apenas para aqueles que exerciam a atividade clerical, apenas aqueles que se dedicavam de uma maneira integral à Igreja. Não é? De modo que a palavra ordo passou a designar apenas o grupo dos diáconos,
dos presbíteros e dos bispos, aqueles que exerciam a atividade sacerdotal, no caso, os presbíteros e os bispos, e aqueles que lhes auxiliava mais diretamente, mais de próximo, não é? Os diáconos. Então, a palavra ordo passou a designar apenas este grupo, com esses 3 graus distintos, não é? E aí, o sacramento por meio do qual essas pessoas recebem a unção do Espírito Santo para esse serviço especial a Deus e à Igreja, passou a ser chamado de sacramento da ordem, sacramento da ordenação, porque eles compunham a ordo, presbiterorum, ordo, diaconorum e ordo episcoporum. Daí a origem do nome ordem, né? Essa é a origem, né, histórica, etimológica do nome deste sacramento. Pois bem, assim como os outros sacramentos, né, nós podemos ver na Antiga Aliança, na história de Israel, algumas situações que constituem prefigurações do sacramento da ordem. Quando nós lemos o livro de Êxodo, que conta a história do povo descendente de Abraão que estava escravizado no Egito e que, sob a liderança de Moisés, é levado pelo deserto numa peregrinação de 40 anos, buscando a terra de Canaã, a terra prometida a Abraão, antepassado deste povo. A partir do momento em que eles passam pelo Monte Sinai, ali na Península de Suez, Moisés recebe a lei diretamente das mãos de Deus. E um dos aspectos desta lei, uma das partes importantes dessa lei, diz respeito ao culto judaico, ao culto e à liturgia do culto judaico. Quem seriam os sacerdotes que fariam o serviço religioso, que fariam a parte de assistência religiosa para aquele povo que estava em processo de formação e que mais tarde vai se tornar um país, vai se tornar um reino poderoso e influente na sua região, não é? Quando temos, por exemplo, ali com o rei Davi, no século X a.C. Pois bem, lá no tempo do Êxodo, quando Moisés recebe a lei de Deus, nós temos a instituição do sacerdócio no meio do povo de Israel. Israel se organiza politicamente, socialmente, a partir de um conjunto de tribos em número de 12, as chamadas 12 tribos de Israel, que são resultado dos filhos do patriarca Jacó, né? Essas 12 tribos são 12 grandes famílias que formam o Estado, vão formar mais tarde o Estado de Israel. Uma dessas tribos é a chamada tribo de Levi. A essa tribo, Deus deu a função sacerdotal. E esses membros da tribo de Levi, que compõem o sacerdócio em Israel, são aquelas pessoas que vão realizar aqueles sacrifícios, via de regra, de animais, de colheitas, vão fazer a propiciação, a expiação do pecado, enfim, vão coordenar, chefiar e liderar o culto dentro do judaísmo. O próprio Moisés e o seu irmão Arão, integrantes da tribo de Levi, não é? Serão, não é? Principalmente o Arão, será o sacerdote, o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote. E a partir daí, nós temos a história, começando aí a história da religião no meio do povo judeu, que mais tarde vai constituir aquele judaísmo do tempo de Cristo. Aquele
sacerdócio que Arão e os seus filhos e os seus descendentes ao longo da história de Israel vai exercer por muitos e muitos anos, por mais de 1000 anos até o tempo de Cristo, é uma prefiguração do próprio sacerdócio de Cristo. Não é? Nós sabemos que Deus prescreve normas sobre o sacrifício de animais para a expiação dos pecados do povo de Israel. Existem regras muito detalhadas, né, sobre o sacrifício, desde grandes animais como touros até de uma pomba. Isso variava muito em decorrência da gravidade do pecado, do poder aquisitivo daquela pessoa que estava realizando o sacrifício. E quem realizava o ato litúrgico do sacrifício eram os sacerdotes da tribo de Levi. E com isso, eles faziam atos litúrgicos que prenunciavam o grande ato litúrgico que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ver aí nessa figura um sacerdote levando a um altar um animal que está sendo queimado depois de ter sido imolado diante do templo de Deus. Não é? E com esse ato, os pecados das pessoas eram transferidos para esse animal, e então esse animal queimado diante de Jeová, não é? Promovia o perdão dos pecados, a expiação dos pecados do povo. Esse sacrifício é um símbolo daquele sacrifício que nós vamos verificar na cruz. Esse sacrifício era um sacrifício imperfeito, porque ele deveria ser repetido nas diversas festas que Deus determina que o povo de Israel realize ao longo dos anos, ou ainda sempre que se cometesse um pecado grave, né? E aí nós temos um sacrifício que era repetido com uma determinada frequência, sob determinadas ordens. É um sacrifício imperfeito, porque era apenas uma prefiguração, era apenas uma espécie de modelo daquilo que havia de vir. E aquilo que havia de vir é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Um sacrifício perfeito, um sacrifício único, um sacrifício definitivo, em que não mais um cordeiro do rebanho era sacrificado numa festa específica ou por um pecado específico, mas o Cordeiro de Deus, santo, imaculado, seria sacrificado na cruz de uma vez por todas para a remissão do pecado de todos os homens. Nesse aspecto, não só o sacrifício dos sacerdotes da tribo de Levi em Israel era uma prefiguração do sacrifício de Cristo, como também o seu próprio sacerdócio, o sacerdócio da tribo de Levi, era uma prefiguração de Cristo, o único e perfeito sacerdote de nosso Deus. Muito bem, estamos terminando essa primeira parte e daremos continuidade no próximo vídeo sobre o sacramento da ordem. Fique conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anselmo, rogai por nós.